e esperamos nele, porque ele tem todas as coisas no controle de suas mãos. Podemos olhar, quem sabe, uma outra passagem, uma outra mensagem, que podemos ver uma situação diferente, quando Jesus, ele se dirige para algumas famílias, se dirige para algumas mães, e as mães procuram Jesus, porque tem interesse que ele abençoe os seus filhos, e Jesus, com uma palavra amiga, a palavra que ele tem em seu coração para aquela mãe, para aquela situação, para aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele momento, naquele episódio, ele chega e diz para aquele pessoal: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, mais uma vez, Jesus se comunicando como uma mensagem salvadora de Deus para os homens, para famílias, para uma mãe, quem sabe, uma mulher que deixou o seu lar, deixou os seus afazeres, deixou o seu local, deixou a sua aldeia, deixou o seu lugar de habitação normal e dirigiu-se com uma missão: procurar Jesus, achar Jesus, encontrar Jesus, ter Jesus em sua vida, para dele receber uma palavra, porque creio e acredito que para aquela mulher, para aquela mãe, havia uma esperança, havia um desejo em seu coração, que ela não olhou para a dificuldade, não olhou para a situação, olhou sim para a resposta que ela cria, que poderia vir de alguém especial, enviado de Deus para ser a mensagem salvadora de Deus para os homens. E ela se dirige para Jesus e vai gritando atrás dele, e vai chamando a atenção dos discípulos, e os discípulos chegam ao mestre e diz: Senhor, esta mulher vem gritando atrás de nós, Senhor, despede-a. E ela com mais veemência gritava: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque tenho uma filha que ela está endemoniada, ela está passando luta, ela está passando dificuldade, ela está sofrendo, e eu venho a ti, porque sei que tu podes ter a resposta. Jesus não no mesmo momento a respondeu com a vitória, mas provou a sua fé. E no desenrolar desta história, deste acontecimento registrado na Bíblia Sagrada, nós vemos escrito o seguinte: Jesus dirigindo a palavra a ela: filha, mulher, grande é tua fé, seja feito isso para contigo, assim como tu desejas. E a partir daquele momento, a sua filha, que estava terrivelmente, que estava com dificuldade, que estava com sua vida comprometida por situações adversas e difíceis, ela teve a vitória. E assim se foi. Eu posso falar também, quem sabe vem à minha mente, quando Jesus se dirige a apenas uma mulher. No poço de Jacó, uma história bastante conhecida entre o meio evangélico, e não somente no meio evangélico, mas também a todas as comunidades que têm conhecimento desta história, deste fato. Quando Jesus se dirige à mulher samaritana, e chega junto ao poço de Jacó, e quer ter comunhão, quer ter diálogo, quer se revelar a ela como a mensagem salvadora de Deus para os homens. E ele se achega, Jesus se achega à mulher samaritana e começa o diálogo, e diz para ela: mulher, se tu soubesses, conheceras o dom de Deus, e quem te pede, tu lhe pediria, e ele te daria água viva,
água que sacia a sede, água dos céus, água que jorra do trono de Deus. A água da terra é essencial à existência dos seres humanos, a água do céu muito mais, porque ela entra em nosso coração quando recebemos a mensagem salvadora de Deus para os homens, e ela jorra dentro de nós como a água viva para a vida eterna, e nós temos alegria, temos esperança, temos fé, cremos que Deus pode todas as coisas. E nesta mensagem, 3 pontos Deus tem colocado em meu coração, e com a ajuda do Espírito Santo, porque como eu disse, essa mensagem não é minha, Ele me deu, e tenho certeza que Deus é bom e quer nos abençoar. O primeiro ponto: Deus quer que eu ouça a sua mensagem. Diz a palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, se não me falha a memória, o capítulo 7, versículo 7, melhor dizendo, diz-nos o seguinte: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus deseja que as pessoas ouçam a sua palavra, Deus deseja se comunicar, Deus deseja se entender, Deus deseja que as pessoas o compreendam, Deus deseja que elas tenham aproximação dEle, porque Ele deseja que nós ouçamos a mensagem do Senhor, porque ela e dela extraímos a palavra que pode transformar vidas, pode abençoar vidas, pode conquistar vitórias para a nossa vida familiar, nossa vida espiritual, nossa vida financeira, tudo aquilo que diz respeito ao que envolve a minha pessoa, a tua pessoa, as nossas vidas. Tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, Deus é poderoso para nos abençoar, e assim Deus fez. Deus quer que ouçamos a sua mensagem. Após a queda, Deus se revelou ao homem. Gênesis capítulo 3 nos retrata esta história, de Deus querendo comunicação com o homem. Chega Adão após a queda e lhe pergunta: Adão, onde tu estás? Deus sabia, mas Deus queria ouvir a voz da sua criatura. Deus queria ter comunhão, Deus queria ter comunicação, Deus queria lhe mostrar que Ele tem a mensagem de salvação, a mensagem poderosa, a mensagem que nos aproxima novamente com Ele. Então Deus se aproxima do homem e diz: Adão, onde tu estás? Deus também, após a queda, se aproxima dos homens, quando no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 16, nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus estava se comunicando com os homens, a partir daquele acontecimento, quando ali Jesus se entregou na cruz do Gólgota, quando ali Ele derramou o seu sangue, quando ali a palavra de Deus se cumpriu, quando ali Ele no terceiro dia ressuscitou. Os acontecimentos seguintes, nós vemos que agora o homem pode se achegar a Deus, o homem pode ter comunicação com Deus, as portas dos céus estão abertas, o muro de separação foi destruído, foi derribado por terra. Deus conquistou para a humanidade o direito de uma comunicação ímpar, porque temos um sumo sacerdote, temos alguém que se compadece de nós, que tem comunhão conosco,
quer ter comunhão conosco, tem prazer em nos abençoar, porque Tiago, no capítulo 4 de sua epístola, e o versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Assim, uma mensagem gloriosa, que Deus espera que os seus filhos, não importando a dificuldade, não importando a luta, não importando os acontecimentos que lhe passa, neste mesmo momento em tua vida, ou quem sabe no passado, alguns dias atrás, algum mês atrás, algo que está te interrompendo a felicidade, algo que está te deixando para baixo, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É o desejo de Deus, achegar-se a nós. Ele provou isso, uma prova de amor. Então a primeira parte, Deus quer que ouçamos a sua mensagem. A segunda parte, o segundo ponto, que Deus tem colocado em meu coração, Deus quer que nós aceitemos a mensagem. Aceitar a mensagem nos dá um compromisso. Deus se revela a nós e nós nos entregamos a Ele, aceitamos a mensagem que diz que Jesus Cristo, Ele é a mensagem salvadora de Deus para os homens, e nós nos achegamos a Deus, e nós acreditamos nesta mensagem, e Deus tem um compromisso conosco, porque diz sua palavra, na carta escrita aos Hebreus: não te deixarei, nem te desampararei. Por isso Deus quer que nós aceitamos esta mensagem. Isaías profetizou no Velho Testamento: pode, porventura, uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, do filho que gerou, que tem cuidado por ele, mas ainda que ela se esqueça, mais ainda que ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, porque o Senhor tem compromisso. Quando nós entregamos totalmente nossa vida a Ele, e cremos que Ele, no decorrer de nossa existência, terá cada dia mais prazer em ter comunicação, em ter para as nossas vidas a resposta de tudo aquilo que nos indaga, tudo aquilo que nos tira muitas vezes da paz, e assim por diante. Então Jesus, a mensagem de Deus, a mensagem salvadora de Deus para os homens, Ele quer que nós ouvimos, Ele quer que nós cremos, aceitemos, e também o Senhor quer, o terceiro ponto que Deus tem colocado em meu coração, que nós vivamos a mensagem. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, o apóstolo São Paulo, ele relata na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, depois de muito conversar com o Senhor, e ouvir o Senhor conversar com ele, e de muitos livramentos e bênçãos e experiências que ele teve com o Senhor, ele diz, escreve nesta carta: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, por nós, por vocês, por toda esta humanidade, uma prova de amor, a prova de Deus. E Oséias, no capítulo 6, Velho Testamento, o profeta nos diz, no capítulo 6, e os versículos mais abaixo, diz-nos o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele é a nossa razão, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, Ele é a rocha eleita de Deus, Ele é a mensagem salvadora de Deus para os homens. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus coloque no teu coração cada vez mais a sua presença gloriosa, porque Ele vive e reina. E na conclusão desta mensagem, Deus tem colocado em meu coração, nós lemos Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Eu estava analisando buscar, e nos dá uma conotação de procurar diligentemente, procurar com zelo, procurar com cuidado. E eu quero te dizer uma coisa nesta oportunidade: Deus nos encontrou, Deus me amou, Deus vos amou, Deus vos achou.